vamos dar início à nossa conversa de hoje. Nós devemos ficar aqui uns 45 minutos, 50 no máximo. E nós vamos hoje relembrar o Evangelho, relembrar a fé, o conceito e até onde ela pode nos levar. E para a gente entender um pouquinho melhor, nós vamos começar pela definição da palavra fé. É um substantivo feminino, sistema de crenças religiosas. Todas as crenças religiosas têm a fé como uma parte importante, uma parte crucial. Ela consegue trazer as pessoas para a compreensão do que eles transmitem. A fé é o alicerce de qualquer uma delas. Vem do latim fide, é adesão de forma incondicional a uma hipótese, que a pessoa passa a considerar como sendo uma verdade, sem qualquer tipo de prova. Ou critério objetivo de verificação, pela absoluta confiança que se deposita nessa ideia ou fonte de transmissão. Ou seja, se você tem fé, você não duvida. Você está certo de que aquilo, independente da fonte que tenha transmitido a você a informação, ela é válida. E é a partir daí que nós continuamos. Do grego pistia, que indica a noção de acreditar. Então, a definição de fé, através do português ou da literatura, está ali. Agora, no dito popular, como é que funciona a fé? Eu tenho uma condição de fazer fé em alguém. Eu creio que alguém fará algo. Isso é ditado popular, né? Eu uso a fé como testemunho de verdade. Eu dou fé que aquilo é válido. Eu tenho boa fé. Eu procedo. Uma pessoa de boa fé procede com honestidade. É uma pessoa verdadeira, é uma pessoa que você pode confiar, porque ela vai honrar aquilo que ela disse. Para nós mais antigos, cabelos mais grisalhos, é o fio do bigode, coisa que hoje, né? Mas eram pessoas de boa fé. E a má fé, infelizmente existe, mas é quando você, de uma forma intencional, toma uma ação contra alguém, toma uma ação para lesar alguém. Então você tenta tirar vantagem através de uma credibilidade que você tem, mas você está indo contra aos princípios. Então você está agindo de má fé. Em linha geral, a fé é uma esperança, uma convicção total e completa em alguma coisa ou alguém, mesmo que não exista comprovação. Então, fé eu creio de olhos fechados. Liricamente, a fé é inimiga da dúvida. Se você tem dúvida, você não vai ter fé. A fé acompanha a absoluta abstinência da dúvida pelo antagonismo inerente à natureza dos fenômenos psicológicos e da lógica conceitual. Nós estamos aqui batendo na mesma tecla. Se você não tem se você tem dúvida, não tem segurança, te falta a fé. É impossível duvidar e ter fé ao mesmo tempo. A expressão se relaciona semanticamente com os verbos crer, acreditar, confiar e apostar. Embora os três últimos não necessariamente exprimam o sentimento de fé, posto que podem embutir dúvida parcial como reconhecimento de um possível engano. A relação da fé com os outros verbos consiste em nutrir um sentimento de afeição ou até mesmo amor por uma hipótese a qual se acredita ou confia, ou aposta ser verdade. Então reparem que nós temos algumas variantes da fé, mas sempre nós temos na estrutura básica a crença cega naquilo que se foi dito ou que se recebeu. A fé que nós estamos buscando é uma fé um pouco mais profunda. É a fé espírita. É a fé na visão do Evangelho. E onde nós encontramos essa fé?
lá no capítulo 19 do Evangelho. O Evangelho nos deixou um roteiro também para as questões da fé. E ele diz que a fé transporta montanhas. Poder da fé, a fé religiosa, a condição da fé inabalável, a parábola da figueira que secou, as instruções dos espíritos, a fé, mãe da esperança e da caridade, e a fé humana e a fé divina. Nós vamos repassar cada um desses itens de uma forma muito sucinta. E o pedido que nós fazemos para cada um que está aqui hoje é que procure entender a forma com que a fé será colocada. Ela é diferente daquela que nós aprendemos. Nós vamos aqui, hoje, refletir sobre cada um desses itens e entender até onde nós estamos alcançando, onde nós estamos conseguindo chegar com o nosso conceito de fé atual e onde nós poderemos chegar com o conceito revisto da fé. Então, a nossa intenção é auxiliar a todos nós, inclusive ao palestrante, a refletir sobre a forma de se praticar a fé, para consigo e para com os outros. Então vamos lá. A fé que transporta montanhas. Existe uma passagem no Evangelho, está na Bíblia também, em que um pai procura Jesus e pede para que ele vá curar o filho. E esse pai diz que já levou o filho para falar com os apóstolos, e os apóstolos não conseguiram curá-lo. Diz que o filho estava endemoniado, que o filho caía no fogo e na água. Jesus foi e curou o menino, tirou o demônio do corpo do menino. O demônio, nós sabemos que na linguagem figurada é um espírito necessitado, que lá atrás era tido como demônio. Com a compreensão, hoje nós sabemos que é um irmão necessitado, precisando de ajuda. Esse pai foi embora com o filho curado. E os apóstolos não entenderam por que eles não puderam ajudar. Como eles não conseguiram resolver. Então foram conversar com Jesus. E perguntaram a Jesus, por que nós não tivemos condição de curá-lo? E Jesus diz que se eles tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, eles poderiam mudar ou poderiam ter curado aquele garoto. Aí Jesus diz a ele o seguinte, pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha, transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Isso está lá em Mateus, no Evangelho. No sentido próprio, é certo que a confiança nas próprias forças torna capaz de executar coisas materiais que não se pode fazer quando se duvida de si. Mas aqui é unicamente no sentido moral que se deve entender essas palavras. Primeiro recadinho que o Evangelho nos dá. A fé, ela tem que estar associada a uma moral muito forte. Eu preciso estar íntegro com os meus conceitos, eu preciso estar íntegro com as minhas atitudes, eu preciso estar íntegro com os meus ideais, eu preciso estar íntegro com a espiritualidade, eu preciso estar alinhado com o Evangelho. Não adianta eu querer ajudar, mas não estar alinhado com esses conceitos. Eu não tenho aí a verdadeira moral para poder seguir os meus caminhos. Eu começo a ter algum tipo de problema. E aí, quando nós falamos de montanhas, sabemos que Jesus nos falava de forma bastante figurada, através das parábolas, porque naquela época era difícil que as pessoas compreendessem o conteúdo do que ele tinha para dizer. Era uma outra cultura, era uma outra experiência de vida, um outro tipo de existência. Então ele usava a figuração. E uma das montanhas que Jesus menciona ou se refere são as nossas dificuldades. Cada um de nós tem
as dificuldades desta existência para resolver e a dificuldade de outras existências, que muitas vezes adquirimos em passados, em vidas passadas, não conseguimos resolvê-las e fomos acumulando. E chegamos aqui com um somatório de situações para tentar ajustar nessa existência. Muitas vezes, nessa existência, além de não conseguirmos superá-las, nós ainda somamos algumas outras. Portanto, o alinhamento com o Evangelho é importante. As dificuldades, elas estão associadas ao trabalho, elas estão associadas às relações familiares, elas estão associadas aos relacionamentos de amizades, elas estão associadas às dificuldades financeiras. São as nossas dificuldades. Cada um de nós tem a sua, cada um de nós sabe qual o tamanho e qual a importância que ela tem para si. Mas eu preciso entendê-la para eu poder vencê-la. Uma outra dificuldade, resistências. Muitas vezes nós somos colocados de frente com a nossa realidade. E a nossa realidade às vezes não nos agrada. Essa realidade não é a nossa realidade financeira, emocional, social, não. É a nossa realidade interior. Às vezes nós ouvimos coisas que podem não nos agradar. E aí nós viramos as costas talvez para alguém que queira nos ajudar. E dizemos que a vida é difícil, que as pessoas são difíceis, que a condução dos negócios são difíceis, ou que tudo está complicado. Nós precisamos entender qual o tamanho da nossa responsabilidade sobre as dificuldades. Aí você diz assim para mim, e o que a fé tem a ver com isso? A fé tem a ver com o alinhamento aos ensinamentos do Cristo. A fé tem a ver com a tua atitude moral. Se você agiu equivocadamente, corrija. Se você sabe que aquela atitude que você está tomando, ela não vai surtir um bom resultado para outrem, mas só favorece a você, reveja. Uma outra dificuldade, uma vontade. A gente pode superar a má vontade de outros e a nossa, mas a fé, de novo, alinhada com os ensinamentos do Evangelho. Os valores morais sempre à nossa frente, sempre. Os preconceitos de rotina, interesse material, egoísmo, cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são tantas outras montanhas. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre o fanatismo lá na frente. Mas, muitas vezes, quando nós sentamos em cima da verdade e não queremos discutir essa verdade porque ela é a nossa verdade, nós podemos ter problema. Talvez não em curto prazo, mas em médio e longo prazo isso pode acontecer. Muitas vezes a gente costuma conversar em roda de amigos, né? Poxa vida, eu estou com um problema no trabalho, eu estou com um problema em casa, eu estou com um problema na faculdade, eu estou com um problema no relacionamento. Parece que o mundo virou de costas para mim. É verdade. Agora, entenda se não é você que está dando as costas ao mundo. Entenda se não é você que está querendo fazer com que o mundo funcione da forma que você quer e não da forma que ele precisa acontecer para que você evolua. Existe uma diferença básica entre eu entender que a responsabilidade é minha e eu delegar a responsabilidade aos demais. Mas o que a fé tem a ver com isso? De novo, as atitudes morais embasadas pelo ensinamento do Cristo, acreditando que é possível fazer algo e que o resultado virá, não nos deixa dúvida de que o processo final será favorável. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso.
Aí, nós temos uma outra fé, que é a fé religiosa. Ponto de vista religioso, fé é a crença nos dogmas particulares que consistem as diferentes religiões. Todas elas têm os seus artigos de fé. Sobre esse aspecto, a fé pode ser raciocinada ou cega. E é aí que nós conseguimos encontrar o diferencial, pelo menos na leitura do preletor aqui, o diferencial do Espiritismo. A doutrina espírita nos instiga a estudar. Ela nos pede para entender, compreender, perguntar, buscar a resposta. E aqueles que tiveram a experiência de ir atrás de uma pergunta espírita dentro do Evangelho e encontrar a resposta, eu tenho certeza que encontrou pelo menos mais 2 perguntas sobre esse mesmo tema. E aí a gente vai buscando respostas. Eu vou dizer a vocês, o dia que eu separei esse material aqui, domingo, 9h30 da noite, eu estava mudando o slide. Porque você vai se aprofundando, você vai olhando, você vai entendendo, aquele teu raciocínio muda, você já vê de uma outra forma, uma hora você fala assim, peraí, deixa eu parar por aqui, senão eu não vou conseguir fechar. E não é em um tema, são vários. Procurem estudar reforma íntima para vocês verem o que acontece com a gente, dentro de nós. A fé raciocinada nos permite compreender aquilo que Jesus nos ensinou. Nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi escrito através dos Espíritos, em 1800 e pouco, 856, se eu não me engano. Certo? Então foram instruções passadas direto pelos Espíritos. Nada contra, mas quando nós pegamos a literatura de outras religiões, nós temos a interferência humana, onde houve a escolha de determinados evangelhos, válidos ou não, para adequar-se a uma crença. Agora, Robson, o que muda? Muda o seguinte: quando você olha para a fé raciocinada, ela te permite perguntar e você vai atrás da resposta. E na dúvida entre o que a doutrina diz e o que a ciência diz, a doutrina diz que a ciência tem razão. Então, se for questionada a doutrina espírita com a ciência tem razão. O curioso é que a doutrina espírita é de 1856. Vamos trazer isso para um momento mais atual. Chico participou de 2 programas Pinga Fogo na década de 70. Muito do que o Chico disse no programa Pinga Fogo lá em 1970, a ciência dos anos 90 pôs em prática. Assistam. Tem 3 horas um e acho que 2 horas e meia o segundo. Vocês vão encontrar ali testemunhos de técnicas utilizadas na medicina, bebê de proveta, implante de coração e outras técnicas que foram postas em prática nas décadas seguintes, lá atrás, já ditas pelos espíritos. Quando nós vamos para a fé cega, nós temos um problema maior. A fé cega não nos deixa enxergar para onde nós estamos indo. Então, aquilo que eu recebo, eu acredito porque eu tenho fé. Mas se aquilo não tiver sentido, eu não posso questionar. Se eu questionar, eu estou contra as diretrizes daquela determinada casa em que eu estou. A fé cega, nós temos algumas experiências, infelizmente, recentes, ela não nos conforta, muito pelo contrário, ela vai nos trazer problema. Se nós não tivermos a capacidade de dialogar com quem nos passa algo que não nos faz sentido, e quando nós vamos buscar o sentido, nos é dito que é deste jeito porque deve ser assim, nós temos que questionar. Peguem a doutrina espírita, busquem uma pergunta e tentem encontrar uma resposta.
essa resposta jamais será direta. Ela sempre lhe dará oportunidades de reflexão. Vamos lá. A fé cega é muito antiga, não é deste século. A fé cega é a responsável pelas cruzadas. A fé cega é responsável pela aniquilação de muitas culturas do passado, porque tinha que ser assim. Quem aqui assistiu o filme das Cruzadas, eu me lembro de uma cena que o rapaz diz assim, o bispo diz assim, converta-se ao judaísmo e depois arrependa-se, para evitar um problema. E o cara diz, não, eu vou continuar aqui, porque é minha convicção. Ali ele dá uma demonstração forte de fé. Ele está lutando contra Saladino, um exército inteiro para a tomada de Jerusalém. Ele diz, não, eu vou continuar aqui. Esse é um filme muito bonito e o livro é bem interessante. Ela tenta impor, a fé cega, tenta impor-se exigindo do homem a abdicação das suas mais preciosas prerrogativas, o raciocínio e o livre-arbítrio. Você não pode fazer aquilo que você tem vontade. A decisão não é mais sua, é de alguém que mandou você fazer assim. Ah, mas a doutrina espírita diz que eu tenho que seguir o evangelho de Jesus. Sim, mas se você não o seguir, a responsabilidade é sua. Você planta e você colhe. Plantou laranja, não vai querer colher pera, não vai dar certo. O raciocínio nós já falamos, o livre-arbítrio, então, é a parte mais importante e talvez o grande diferencial, da doutrina espírita. Porque você está livre para agir. Se você quer vir à casa espírita, tomar um passe, participar da reunião, sair da rua e discutir na esquina, é um direito seu. Não espere que a sua vida mude. Ela não vai mudar. Você continua fazendo do mesmo jeito. Agora, compreendendo a fé do Evangelho, você entende que a fé raciocinada, ela se apoia em fatos. Tem conteúdo. Ela se apoia na lógica. Não deixa obscuridade. E a criatura então crê porque tem certeza. E ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Então, assim, por que você tem fé? Eu tenho fé porque eu aprendi a ter fé. Mas o que é ter fé? É crer em Jesus, crer em Deus, crer em Buda, crer em quem me ensinaram. Mas o que faz você ter fé? O que é a sua fé? O que te motiva a fazer o que você faz? Ah, mas eu não faço. É vazio. Agora, quando você entende a razão do que você está fazendo, quando você tem uma estrutura por trás da sua fé, de conhecimento, de base sólida, você pode até montar uma casa espírita com a sua fé. Você faz um movimento para que isso aconteça. Você pode fazer com que pessoas em grande dificuldade de sofrimento vençam os desafios. Porque você tem o apoio da religião, da fé, da sua crença, você tem a estrutura do Evangelho e você tem o seu exemplo moral. Reparem como a moral ela está diretamente associada às nossas ações. Não adianta eu falar uma coisa para o Roberto e praticar outra com o Antoniel ou com o Ricardo. Não adianta eu conversar com o Ricardo e fazer diferente com o Ederson. Não funciona. As pessoas vão olhar para mim e vão dizer assim, está lá o cara, fala uma coisa e faz outra. Acabou. Eu passo a não ter credibilidade. Existem muitos que agem assim na vida. Enquanto é interessante, eu estou branco. Depois eu estou vermelho, depois eu estou azul, depois eu estou verde. Eu tenho uma cor só. Eu preciso ser uma cor só. Eu tenho que dar valor aos meus princípios.
E aí eu posso buscar a estrutura da fé, entender o que eu estou fazendo e seguir o meu caminho. Se alguém me questionar, eu tenho como responder. Se alguém tiver dúvida do que eu faço, eu tenho como comprovar as minhas ações. Mas eu não preciso mostrar nada para ninguém se os meus atos forem condizentes com o meu discurso ou com os meus princípios. Eu não posso fugir. Vamos lá. Aí nós entramos um pouquinho mais à frente. A parábola da figueira que secou. Essa parábola ela aparece em Marcos e em Mateus e ela tem uma outra visão em Lucas. E eu vou explicar o porquê. Quando Jesus estava andando, salvo engano, saiu de Betânia, ele teve fome. E aí ele foi em direção a uma figueira. Chegou nessa figueira, ela não tinha fruto. Ela só tinha folhas. E ele amaldiçoa, entre aspas, a figueira. No dia seguinte, eles passam lá e a figueira está seca até a raiz. Aí os apóstolos acham estranho aquilo e perguntam a Jesus. E ele disse, olha, a fruta, evidente que não com essas palavras que eu estou dizendo, mas a fruta, a árvore que não tem fruto, não tem nenhuma serventia. A árvore secou. Parece muito duro vindo de Jesus. E Lucas explica, estou tentando lembrar o nome do espírito que fez essa Caibar Schutel, se eu não me engano. Em Lucas existe uma outra leitura que ele diz que a árvore do figo, ela, após 3 anos do plantio, ela ainda não dava frutos. E aí ela foi adubada. Adubando, ela continuou não dando frutos. E foi neste momento em que Jesus passou. Então aí ele tenta esclarecer o porquê dos 2 anteriores dizerem, porque parece algo meio sem sentido. Mas quando você vê essa leitura e você traz para a nossa realidade, qual é a leitura que nós temos que ter? A figueira que secou somos nós, com capacidade de auxiliar e não auxiliando. Somos nós, médiuns espíritas, nos afastando da casa espírita. Somos nós, trabalhadores de serviços sociais, por algum momento abandonando o serviço social por interesses outros. Na realidade, essa parábola é bastante forte, porque ela nos chama à responsabilidade de continuar uma tarefa de auxílio ao próximo. Porque se não tiver o auxílio ao próximo, nós não temos razão de estar aqui. É simples assim. De alguma forma, nós precisamos entender qual é a nossa verdade, a nossa razão de continuar. Como nós podemos ajudar ao próximo para não nos tornarmos uma figueira seca. Ah, eu vou morrer agora. Não é isso. Isso é uma linguagem figurada. Mas que essa existência pode ser seca, sim. Essa pode. Se eu não tiver condição de auxiliar ou pôr em prática aquilo que é necessário para mim, para o meu crescimento, para a minha evolução. Parece egoísta. Sim, mas para eu evoluir e para eu crescer, eu preciso ajudar o próximo. Se eu for atrás do material, se eu for atrás de tudo aquilo que não é caridade, olhar só para o material, seguramente, quando eu chegar do lado de lá, em cima, no dia da conversa, escuta, deixa eu ver o que você fez aqui. Vai estar um monte de casinha sem X. Deixamos passar. A figueira seca é o símbolo das pessoas que não têm senão a aparência do bem, mas na realidade não produzem nada de bom. Olha que coisa chata. A pessoa tem uma aparência boa, mas não produz nada que seja beneficente para alguém.
Oradores que têm mais brilho que solidez em suas palavras. A oratória é ótima, a prática é péssima. E se for olhar a moral, talvez ainda se encontre mais surpresas. De forma geral, e tentando aqui já entrar em um resumo, já nas instruções dos Espíritos, a fé é a mãe da esperança e da caridade. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa e não deve entorpecer. Por que não deve entorpecer? Porque nós não podemos ter a fé cega. Falamos disso há pouco. A fé tem que nos dar racionalidade. Nós precisamos compreender aquilo que nós estamos fazendo e não fazer, aspas, por osmose. Fazer porque eu estou fazendo não resolve. Nós temos que ter uma razão para aquilo. E qual é essa razão? O coração diz isso. Se nós pararmos para pensar, muitas vezes o nosso coração nos direciona. E aí, em algum momento, a gente resolve não ir por aquele caminho. O preço é mais caro, posso ter certeza. O preço no final é mais caro. A fé sincera é arrebatadora e contagiosa. Por que ela é contagiosa? Porque a pessoa vê os seus olhos brilharem, a pessoa sente a energia que você transmite, a pessoa vê a alegria que você tem, mesmo não tendo o que ela tem. Estamos falando do material. A pessoa vibra, a pessoa contagia, ela chega, o ambiente se ilumina. Essa é uma pessoa que tem fé. Encontra palavras persuasivas que vão à alma. É aquela palavra amiga que alguém precisa ouvir, por alguma razão ele cruzou na sua rua, numa esquina, e você sorriu, abraçou, falou um bom dia, trocou meia dúzia de palavras. Só que uma dessas palavras que você falou, essa pessoa parece que você falou o que ela precisava ouvir. Pregai pelo exemplo da vossa fé para dá-la aos homens. Aqui nós já falamos, fazer pelo exemplo. Pregai pelo exemplo de vossas obras, para os fazer ver o mérito da fé. Pregai pela vossa esperança inabalável. Por que inabalável? Porque por mais difícil que seja, nós precisamos e vamos triunfar no final. E o que é o triunfo? Triunfo é a satisfação do dever cumprido. O triunfo não é a medalha do primeiro lugar. O triunfo não é a medalha do segundo, ou o triunfo não é o prêmio em dinheiro. O triunfo é a satisfação do dever cumprido. Nós já ouvimos aqui muitos dizerem: eu ponho a cabeça no travesseiro à noite e durmo. Isso é triunfo. É estender a mão e ver aquela pessoa para quem você estendeu a mão feliz, fora da crise, fora da dificuldade, se relacionando bem, enfim. Amai a Deus, e isso é importante, e a gente ouve o tempo todo, mas refletir por que nós amamos a Deus é o exercício do dia. Mas sabei por que o amais. Por que nós estamos aqui? Cada um de nós tem uma verdade. Cada um de nós tem uma razão. Para a espiritualidade, não interessa. Interessa que vocês estão aqui porque o coração de vocês os trouxe aqui e aqui estão bem. Vieram discutir sobre fé, aprender sobre fé, relembrar sobre fé, ensinar sobre fé. Mas viemos comungar com a espiritualidade boas energias. Amemos a Deus pelo que Ele nos proporciona e pelo que nós sentimos, crendo nele, acreditando naquilo que a fé nos proporciona. Nós temos a fé humana e a fé divina. A fé humana, aqui é uma questão mais de crença, mas de crença não, de direcionamento. Às vezes a pessoa tem um projeto, vai iniciar um projeto, e aí ela tem as dúvidas dela. Aplique a fé, que aquilo vai dar certo. Seja íntegro. Trabalhe firme, trabalhe duro, porque a espiritualidade não trabalha por nós.
Quem tem que fazer as coisas aqui somos nós. E o resultado vem. Ah, mas o meu resultado não era o que eu queria. Reavalie os seus processos, mas a espiritualidade não tem culpa do seu resultado. O resultado é seu. A fé divina, você pode pegar todo esse amor que você tem no coração, toda essa energia que você aplica ao seu negócio, através dessa fé, e transformar essa fé em uma sala de passe. Impor as vossas mãos sobre um irmão que vem buscar auxílio e doar uma energia nova para ele. O refazimento, neste momento, é através da sua fé, da sua vontade, do seu coração, e aí você tem um novo momento com aquele indivíduo. Essa pessoa sai fortalecida daqui. E você, talvez mais que ela, por ter servido de meio para este canal de auxílio. Entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, isso aqui é a certeza de atingir determinado fim. Ou seja, na prática, eu tenho fé que vai dar certo, usando todos esses conceitos que nós conversamos aqui, eu alcanço o meu ideal. A fé traz uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá. Aquele que possui caminha com absoluta segurança. Isso está mais associado a uma tranquilidade mental, a um equilíbrio mental, para eu poder encontrar alternativas, né? Muitas vezes, em dificuldades, nós nos desesperamos ao invés de nós sentarmos e olharmos para frente. Muitos aqui já devem ter ouvido, né? Saia de fora, saia de dentro do problema, tente olhar de fora, para você ver o que você faz. Mas quando é que eu faço isso? Quando eu tenho tranquilidade, quando eu tenho equilíbrio. Se eu não tiver isso, eu não faço. O que nós não podemos é confundir fé com presunção. A verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que a possui, possui mais confiança em Deus do que em si próprio, pois sabe que ele é um simples instrumento da vontade divina. Nada pode sem Deus. Nós não podemos achar que nós somos o top das galáxias, como se diz hoje. Nós temos limitações. Nós temos que nos esforçar o máximo que nós podemos, mas nós temos que entender que quem determina o nosso caminho não somos nós. Nós costumamos muitas vezes nos equivocar quando nós nos enchemos de razão e deixamos o raciocínio de lado. Nós paramos de refletir e nos achamos donos da razão. E aí nós aceleramos demais em determinada situação, mesmo que aquele sininho lá no fundo bata na cabeça e diga assim, não vá. Aí você fala, não, mas vai dar tudo certo. Cara, mas não vá, por isso. Você sabe, mas você vai. E aí depois você volta e diz assim, dei azar, devo estar com encosto. E por essas razões todas, os bons espíritos vêm em nosso auxílio. Tendo um coração puro, tendo uma moral reta, tendo a fé no Cristo, nos ensinamentos do Cristo, uma fé raciocinada, compreendendo o porquê que as coisas acontecem, nós sempre teremos os nossos protetores e os amigos espirituais ao nosso lado. Aqui nós já falamos, a fé, de modo direto, ela aparece na ação magnética, foi o exemplo que nós demos do passe. O homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Por que irresistível? Caso alguém aqui ainda não saiba, cada um de nós tem o poder de mudar a nossa
condição atual, vamos assim dizer, a nossa condição molecular. A nossa fé nos permite isso. Nós temos um poder que nós ainda não conhecemos. Jesus nos trouxe através daquilo que era tido como milagre. E muito daquilo que era tido como milagre, hoje a ciência já traz como fato e como realidade. Tem estudos aí que falam que um abraço resolve muito problema de saúde. Vocês já leram isso, não? O abraço, um simples abraço. Existe uma linha da medicina que já está acreditando e estudando no passe, na imposição de mãos para a cura de doenças. A medicina já está trabalhando com essas variantes. E aqui nós continuamos falando sobre o processo que basicamente é o passe. O que nós precisamos compreender, então, a fé do Evangelho, é compreender que a espiritualidade não executará a nossa tarefa. Eu tenho fé, eu acredito em Deus e eu vou sentar aqui e vou ficar esperando os meus problemas se resolverem. Só vai ter mais. E triste dizer, mas muitos outros virão. Você vai estar parado. Compreender que não basta pedir. E isso é muito importante entender. Não basta pedir. Temos que agir em prol do nosso desejo, esforçando-nos na melhora da conduta moral, segundo o Evangelho, para nos distanciarmos das nossas imperfeições. Então, de novo, nós precisamos pedir e agir em conformidade com a moral do Evangelho. Compreender que não é a nossa vontade que prevalece. A gente brinca às vezes, né? Eu estou sentado na cadeira amarela e eu quero a cadeira azul. E toda vez que eu vou tentar mudar de cadeira, alguma coisa diz assim, fica aí, é esse o seu lugar. Você fala, não, mas eu quero aquela. Aí eu dou um jeito danado, vou e sento nessa, aí eu começo a ter problema. Essa cadeira você pode trocar por carro, você pode trocar por casa, você pode trocar de casamento, você pode trocar por emprego, você pode trocar pelo que você quiser. Às vezes você está no lugar que é necessário para você crescer. Mas você vai e muda. Você fala, não quero. Eu quero o outro. E aí você chega no outro. E a sua vida muda, vira de perna para o ar. Aí você não sabe por quê. Compreender que a fé não é imposta. Eu não consigo impor a fé a ninguém. E não é esse o objetivo. Por isso que nós temos que agir através do exemplo. As pessoas vão entender o que é a fé quando elas compreenderem o porquê que a pessoa que ela admira age daquela forma. Compreender que a fé necessita de uma base. Por isso o Evangelho, um dos ensinamentos é instruí-vos, espíritas, instruí-vos. Para que você tenha base. Tendo base, você discute de igual para igual em qualquer situação. Base que é a inteligência perfeita daquilo que se deve crer. E para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Então, eu vou crer, mas compreender naquilo que eu estou crendo. Porque não adianta eu dizer que eu creio e porque eu creio. É a mesma história de eu acreditar em Deus, mas eu não consegui explicar por quê. Fé inabalável só o é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Desde lá de trás, a fé vem nos mostrando situações que hoje a ciência consegue já, em alguns casos, comprovar. Muita luz, muita paz, sigamos com fé nossa jornada evolutiva, aprimorando os nossos conhecimentos. Esse era o recado que nós tínhamos hoje com o conteúdo da fé. E chegamos ao fim. Tivemos aqui 1h15 conversando, discutindo, aprendendo, e que nós possamos sair com as reflexões necessárias. Obrigado a todos e um bom regresso aos lares.